É isso, Valu. O Cruzeiro volta a conhecer uma derrota como visitante em um jogo onde venceu quem foi mais eficiente. O Vasco da Gama tem suas claras limitações, é uma equipe tecnicamente inferior ao Cruzeiro, mas foi uma equipe que teve duas grandes oportunidades na partida e nas duas grandes oportunidades acabou marcando o seu gol. O Cruzeiro com muito volume, chegando muito ao setor ofensivo, concordo com a análise sua, do Fabrício e até mesmo do Samuel, talvez o jogo onde o Cruzeiro teve mais espaço dentro desse campeonato brasileiro, mas vários jogadores do Cruzeiro pecando na tomada de decisão. Ali no último terço, o Cruzeiro tendo várias situações para poder trabalhar melhor a posse da bola e não trabalhando, e aí o futebol ele pune. No dia onde você não consegue ser eficiente, mesmo tendo o volume que o Cruzeiro teve, é natural que a derrota ela chegue. Acho que algumas lições elas ficam, o Cruzeiro vai ter que se preparar, o Cruzeiro vai ter que estar muito forte para o confronto durante a semana, né, contra o Flamengo. Quinta-feira já. Quinta-feira já. Não vai ser uma semana completa, como o Cruzeiro teve na semana agora, né? Teve uma semana inteira de trabalho. E é um resultado, para mim, muito ruim. É uma equipe que não briga pelo mesmo campeonato do Cruzeiro. É uma equipe que veio de um período menor de descanso, menor de preparação. E o Cruzeiro sofreu assim 2 gols de maneiras bem ruins. O lance do Matheus Henrique, um atleta que acabou de entrar na partida, ele não pode perder uma bola daquela, mas o que mais me incomodou hoje foi a postura do Cruzeiro ofensivamente. Um Cruzeiro muito nervoso quando tinha a bola no último terço, todo mundo tentando resolver a todo tempo, e coisa que esse time nunca fez. É claro que agora esperar as explicações do Leonardo Jardim, dos atletas na zona mista, mas é uma derrota, pelo menos para mim, uma derrota doída, uma derrota que não estava nos planos do Cruzeiro. Pra mim foi uma ducha de água fria, viu, cara? Na verdade a gente cria uma expectativa, assim, né, ao longo do campeonato, a gente sabe que isso pode acontecer, é normal, mas eu fiquei chateado. Eu acho que até a maresia pegou aqui em mim, irmão. Que Deus que me livre, isso, né? Hoje entramos lá no ritmo dos caras. Eu não sei onde é que esse time ficou lá. Eu acho que ficou na frente da praia, não sei. Tem que ser proibido mesmo. Se o cara hotel na frente da praia, abrir a janela, sabe, Valor? Entra aquela maresia, o cara dá uma impregnada. De água com areia, né, Fabrício? Deus que me livre, tá parecendo eu lá quando eu ficava lá, eu fiquei 7 lá no Rio de Janeiro, lá sem fazer nada, sem trabalhar. Era surf, futevôlei, flor do campo, sem fazer nada, aquela maré. Meu Deus, hoje irreconhecível. Uma pena, né? Eu acho que um time que ofereceu muitas facilidades pra gente, cara, coisa que a gente não tá acostumado, né? Toda vez que a gente... E aí pode ser, de repente, um negócio até para ser estudado, né? O pessoal vê, porque toda vez que o Cruzeiro é exigido, uma partida muito difícil, corda no pescoço, dá uma esticada a turma rende, sabe? E hoje, pô, assim, o Vasco ofereceu tanto espaço, tanta chance, que a gente acabou que falta de combatividade, falta de combatividade, de competição, né, de competitividade, e aí o Cruzeiro entrou nessa de jogar e deixa jogar, e é coisa que a gente não estava fazendo, né? Uma pena, porque hoje eu vi o Matheus Pereira com muito espaço, e hoje, infelizmente, assim, geralmente, assim, quando ele é muito marcado, às vezes ele dá aquela sumida no jogo, e os outros, né, sentem a falta. Hoje foi o contrário. Um cara que entrou com tudo, com espaço, eu vou arrebentar, e hoje sentiu a falta dos companheiros aí mais ligado, na sintonia, rotação alta, sabe? Pô, ele tava procurando espaço, achando os caras, mas realmente hoje não tava fluindo bem, né? Eu acho que aconteceu coisa que a gente não estava acostumado a ver, o Kaique falhar na marcação, coisa que não dá, mas eu super entendo, menino novo, né? Rolou que de repente foi destaque no último jogo, fez gol, aí teve lançamento da camisa, essa semana só deu ele mídia, às vezes o pessoal também exagera um pouco nisso, o moleque é novo, não tem maturidade às vezes para lidar com isso, vai servindo tudo de aprendizado, né? Vai servindo tudo para ficar um jogador cascudo aí. O próprio Léo Jardim, né? Eu acho que quando ele fez a substituição, Valu, ali, pô, eu tava na esperança, ele tirou o Kaique, pô, colocou o Marquinhos, falei, pô, vai ofensivo, né, cara? Pô, Marquinhos, né, um lateral ofensivo também pra caramba, mas aí acaba que, pra mim também já jogou meio que a toalha ali, tirando o Jonathan Jesus, colocando o João Marcelo, de repente, pra
para ganhar ritmo, minutagem. O Jonas estava bem, não tinha necessidade, mas eu acho que mesmo o próprio Mister já viu que, pô, tem dias que não adianta, não vai, hoje não vai, 2-0, porque é assim que acontece. Às vezes o time está numa rotação muito baixa quando não está acontecendo. Faltou aquele coletivo hoje, né? Muitas vezes a gente viu o Caio Jorge doido para fazer aquele gol, desesperado, mas os gols acontecem naturalmente, tem que fluir, sabe? É coletivo. Quando a coisa vai muito desespero. A gente teve chance pra caramba, acho que finalizou 20 e poucas vezes aí, sabe? Mas faltou aquela concentração, aquele pique de competitividade mesmo, de estar brigando ali pela liderança. Pra mim foi uma ducha de água fria. Eu tô aqui, eu tô igual, peguei a maresia também hoje dessa tiriça aí, ó. Porque né, fiquei chateado, a gente queria expectativa, né? De estar lá na frente, sempre almejando coisa boa, mas enfim, faz parte, é da bola, do futebol. É recuperar os caras logo aí, focar, aprender com os erros, né? Que nessas derrotas aí a gente vê muita coisa. Às vezes vitória você consegue ver, mas não se aplica tanto, né? Para corrigir os erros. Hoje a gente teve um monte de erro aí que dá para corrigir. E aí vem a derrota, vem a lapadinha aí que é para todo mundo baixar a bolinha, né, Valu? E trabalhar, porque o Cruzeiro só chegou aí trabalhando muito, irmão. Pouca brincadeira, quando começa a se brincar muito, se não sei o que, muita mídia, sabe? Gente, toma cuidado, o negócio é campo. Uma coisa não vai mudar nunca. É o trabalho no campo, isso aí que vai conseguir sempre as vitórias. E eu acho que o Cruzeiro tem que ter essa consciência, que tá aí, não foi por 1, 2, 3, foi por um time todo, coletivamente, desde extracampo, e aí levando para dentro de campo, disciplina, querendo sempre aí para tá entre os 3 times aí tops do Brasil, jogando um bom futebol, que infelizmente hoje deu esse apagão aí, a gente não viu aquele coletivo funcionar, aquele modo competição descarada atrás de vitória, sabe? Hoje a gente já não viu, né? E aí pecamos aí, ó, veio o resultado. Fizemos, de certa forma, como você disse, né, Fabrício, o ritmo do adversário, muitos erros técnicos, né? Diferente dos jogos contra São Paulo, eu vou falar São Paulo, Bahia e Red Bull Bragantino, a gente pode falar de times que forçaram erros técnicos. A gente olhava aqui, o torcedor que assistiu também em casa, viu com as imagens, espaço para jogar, a quantidade de decisões erradas no primeiro tempo, não vou imputar só o Wanderson, mas que foi um dos jogadores que fizeram uma partida muito ruim, né, neste Cruzeiro hoje, essa coisa da ansiedade, acho que é hora de reorganizar, olhar aquilo que fizemos, como fizemos, até chegarmos a esse topo de tabela que estamos, que o Cruzeiro não sai de onde está, pelo menos até o término, a continuidade na noite de hoje não vai. Vejamos os jogos amanhã, o Palmeiras joga, mas enfim, eu acho que é uma hora de dar uma olhada e dar uma reorganizada, né, Fabrício? Em ideias, gente, vamos lá, vamos retomar alguns comportamentos, Fabrício. Eu acho que a palavra fundamental, comportamentos defensivos, comportamentos com a bola, comportamentos individuais, o gol vai sair, pode ter certeza, se você vê o companheiro livre, dá nesse companheiro, de repente esse companheiro volta a bola para você, a fluidez, né? O Cruzeiro parece que começou a brigar um pouco com o curso do rio, do jogo natural, assim, né, Fabrício? Por isso que seu apelido é Valúcido, né, Valuzeira? Eu acho que você foi cirúrgico no que você falou. Bondade sua, Fabrício. Vou só corroborar com você, que agora aprendi essa palavra. Deixa eu te falar, eu acho que não só essa parte, eu acho que é na semana, já começa a semana, sabe, Valor? Não é porque a gente tá com a semana cheia, que de repente 2, 3 dias para treinar é pouco, os caras vai lá focado, sabe, totalmente compenetrados, sabe? Eu acho que não é porque a semana é cheia, mas tem que aproveitar todo dia. Todo dia você tem que ganhar, todo dia, não é a partir na concentração, um dia antes. Eu acho que essa preparação, ela tem que eu acho que a gente chegou onde chegou justamente por isso, pelo trabalho feito durante a semana e aí sim nos jogos, o pré-jogo. E eu acho que não dá só para levar ali no jogo, sabe? Chegar ali, vai o que acontecer, porque foi o que aconteceu hoje. A gente encontrou tanta facilidade que parecia assim, porque acontece, quem tá assistindo a gente aqui já jogou bola pra caramba, sabe? E às vezes assim, tá tendo tanta chance, calma, eu perdi essa, não tem problema, daqui a pouco vai ter de novo. Ah não, errou de novo. Não, daqui a pouco a gente capricha que tem esse contra-ataque. Não, calma.
Então, só que às vezes a coisa não flui, cara. Às vezes não acontece os gols. Continuando, tivemos chances até o final do jogo, mas a coisa não aconteceu. Por quê? Porque já entramos numa rotação baixa e aí a coisa vai dificultando. E como você falou, eu acho que muitos jogadores abaixo hoje, né? Como o Wanderson aí teve esse destaque negativo aí hoje, né? Realmente não deu nada certo. O próprio Christian também achei abaixo. O Willian, eu estou sentindo falta daquele Willian, sabe? Que ataca mais. Eu acho que ele está muito. Ele conseguiu esse destaque todo no Cruzeiro, tendo muito poder ofensivo. Deixava a desejar muito ali atrás, mas eu acho que tem que ser equilíbrio ou manter as características dele, sendo ofensivo, porque ele é muito útil no ataque, sabe? E ele não está sendo hoje. Já uns 2 jogos aí que ele não participa tanto no ataque, porque realmente é desgastante. A gente pode até entender esse lado dele, né? E talvez se preocupando um pouco mais na parte defensiva. De repente querendo se equiparar com, de repente, o Kaique, que está se destacando no modo no futebol nacional, convocação para a seleção brasileira, nessa parte defensiva, deixa a desejar um pouco na parte ofensiva, mas é característica de cada jogador. Eu acho que o principal do Willian é o ataque, tem que continuar atacando. Sim, melhorar a parte defensiva, sim, mas tem que ter esse equilíbrio, né? É isso, acho que esse ponto que o Fabrício apontou também é muito interessante, né? Hoje, algo que ficou claro nesse ataque do Cruzeiro foi um Cruzeiro insistindo muito pelo jogo por só um lado, né? E aí, até depois, quando o Kenny Arroio vai ali para o lado direito, acho que o Cruzeiro até esboça um movimento de trabalhar mais por aquele lado, mas ainda com muita dificuldade. E esse detalhe que o Valu falou é muito interessante. O Cruzeiro precisa... Não acho que o Cruzeiro perdeu, mas o jogo de hoje, o Cruzeiro acabou não praticando aquilo que o colocou onde está, que é um time muito mais coletivo, um time que não tem essa ânsia de eu preciso fazer o gol, eu sei que se o meu companheiro está em boas condições, eu vou fazer o passe e ele vai marcar, ou talvez essa bola vai até voltar para mim e eu mesmo vou marcar esse gol. Então acho que hoje foi um Cruzeiro... a gente sempre destacou muito a eficácia do Cruzeiro, né? Um Cruzeiro que não precisava tanto de ter a posse da bola para decidir os seus jogos. E hoje foi um Cruzeiro que finalizou muito, mas finalizou pouco na meta do adversário e que teve muito a posse da bola ali no último terço, mas que não conseguiu converter esse volume em situações mais claras, em oportunidades mais claras, muito por conta, eu acho que talvez dessa falta de lucidez dos atletas ali no momento de definir as jogadas. É isso, a gente segue aqui com o nosso pós-jogo na Samuca TV, o Cruzeiro derrotado pelo Vasco da Gama, né, por 2-0 em São Januário, rodada de número 25 deste Campeonato Brasileiro, e fica a expectativa da gente poder ouvir a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Chegou o momento, Fabrício, quando a gente está acompanhando aqui, você principalmente profissional da bola, não joga mais, mas vai ser para ser profissional do futebol, é o famoso jogo que parece também que podia jogar depois até o meio-dia, né, Fabrício? Que mesmo quando a turma tenta concatenar algumas coisas, é um bolo de jogadas boas quase conclusas, né, quase concluídas, né, e que não acontece. O Cruzeiro não perdeu nenhum jogador, treinar realmente, pensar na próxima partida, mas tirando muito aprendizado. Novamente, tem um ditado, né, Fabrício, que nenhum dos aprendizados é tão grande quanto aquele que te causa dor, né? E a derrota, da forma que foi, da maneira que o Cruzeiro estava nessa sequência, com certeza esse vestiário vai sentir, não no sentido de esquecer tudo que vinha fazendo, mas para realmente dar uma repensada e novamente se erguer numa energia totalmente diferente a partir do jogo contra o Flamengo, né? Não tem jeito, tem que rever, né? Tem que rever algumas coisas, não tem jeito, né? Essas reuniões aí faz parte da vida, né? Aquela reuniãozinha básica, sempre 5 minutinhos sem perder a amizade, sabe? Todo mundo se situar de novo, porque foi uma ducha aí, né, de água fria. Imagino que para nós torcedores também, que a gente, tudo bem, pode acontecer muita coisa no campeonato ainda, mas a gente estava numa expectativa muito grande, né, por tudo que o time vinha apresentando, né, e principalmente aquela fome, né, aquela gana. Hoje parece que o Vasco entrou para jogar o Campeonato Brasileiro, 3 pontos, e a gente meio que jogo treino, a gente não
porque a gente está acostumado, infelizmente, e aí o pessoal do Cruzeiro pode falar, pô, Fabrício, mas isso aí é corneto, você não sei. Cara, mas assim, vocês colocaram a régua lá em cima, irmão, o parâmetro lá em cima. E a gente sabe que vocês têm potencial para fazer isso. Vocês faziam isso, jogos de alta intensidade a cada 2, 3 dias. Então agora vocês têm semanas cheias para descansar, se recuperar, sabe? Teoricamente, jogos mais fáceis, jogos mais difíceis vocês superaram. Ou seja, superaram já muitas adversidades do campeonato, estão ficando um time cada vez mais cascudo, mas assim, enfrentar essa facilidade hoje. E o Vasco jogou a esquinha, né? Como eu falei, as outras vezes quando eu era jogador que eu fui, a gente era uma coisa que sempre falava no vestiário, não vamos entrar na cadência dos caras, cara, não vamos entrar nesse ritmo de jogo dos carioca, que eles são perigosos se a gente entrar nesse ritmo de jogo. Agora eles têm dificuldade quando eles têm que enfrentar um ritmo diferente do que eles estão acostumados, de intensidade, de transição, pé na bola, contra marcação forte, enfim, todas essas coisas que a gente está acostumado a ver e que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro jogar. Eu acho que hoje faltou isso aí, principalmente essa fome, essa gana aí que deu uma baqueada. Agora, tudo pode acontecer no campeonato, é corrigir rápido, a gente também não pode jogar tudo por água abaixo, mas né, já dá um choque de realidade na gente, né? Também que a gente eles não estão culpados, nunca falaram nada, né, Valor? É que a gente cria uma expectativa, a gente é torcedor, a gente, né, almeja o auge e a gente também não está vivendo lá dentro, sabe? Então a gente faz umas perspectivas assim que realmente a gente agora dá uma boa baqueada. E para retomar, né, Pedro? O time vem numa sequência de vitórias, aí sofre essa derrota, não é rasgar de maneira alguma tudo, todos, mas é de fato, né? Assim, quando a gente eu acho que a questão hoje é olhar muito mais para o jogo do que para o campeonato que fazemos. E não fazer um espelho. O jogo de hoje não espelha o campeonato que a gente faz, sabe? Mas de uma maneira assim, natural, estamos todos nós aqui. Claro que a gente queria. Eu falava com vocês em off, vou trazer aqui para a nossa audiência, porque são cruzeirenses iguais a nós. Tá dentro do cronograma do Campeonato Brasileiro perder. Mas quando a gente pega e olha que das 5 derrotas do Cruzeiro, nós perdemos, com todo respeito a essas equipes, gente, é só olhar o que eu estou dizendo, eu estou falando de acordo com a posição que elas ocupam na tabela. Ceará, Santos e Vasco. Se fossem derrotas, por exemplo, para Palmeiras, Flamengo e Mirassol, Botafogo, eu ia prospectar diferente, mas é o eu torcedor falando aqui, tá? Mas é o torcedor também que entende, Valor. E o pessoal que está nos assistindo, eu tenho certeza que essas 3 derrotas aí é doída demais, porque a gente não jogou, a gente não viu o nosso Cruzeiro. É que quando eu falo isso, eu não estou falando de um Cruzeiro invencível, que não podia ter perdido de forma alguma, mas você entende? Não dava, porque dava para ganhar, foi oferecido a facilidade e a gente não soube aproveitar. É por isso que o Campeonato Brasileiro é FODA, do jeito que é, cara. E não permite, né, Pedro? A armadilha está exatamente onde você acha que o caminho está limpo, Fabrício e Pedro, né? Você fala, porque jogos iguais aos de quinta, cara, você já sabe que é um campo minado. De repente, esse jogo, igual o Fabrício falou, espaço, estamos criando, não, vai vir. Parece que é ali que está, né, nesse Campeonato Brasileiro, a armadilha quase invisível, assim. E um ponto que você falou aí, né, Valu? O jogo de hoje, ele não é o campeonato do Cruzeiro, e acho que até por isso ele gera esse sentimento de frustração, porque o torcedor do Cruzeiro sempre ao longo do Campeonato Brasileiro ele esteve acostumado com essa equipe que não sofria gols com certa facilidade, com essa equipe ligada o tempo inteiro, com essa equipe eficiente ofensivamente, né? Às vezes chegava pouco e ali resolvia os seus jogos com os gols, e hoje não foi isso que aconteceu. Acho que também o torcedor entender que ainda não somos a equipe invencível. Acho que ninguém no Campeonato Brasileiro vai ser, mas acho que o sentimento de frustração é em cima de todo o contexto, de tudo que o jogo ofereceu. Um jogo que ofereceu espaço, um jogo onde a gente viu o Matheus Pereira criando bastante, colocando os companheiros em várias situações, em condições de marcar os gols, e os gols não saíram. Então, e erros, né? Acho que os 2 erros, assim, se você pega todo o jogo, e aí eu não estou aqui tirando o mérito do adversário, porque o Vasco também errou e o Cruzeiro não aproveitou, mas o Cruzeiro ele acabou facilitando o trabalho do Vasco.
É um erro do Kaique no primeiro gol. Ninguém do Cruzeiro também acompanhando o Ryan, e aí ele acaba finalizando sozinho. No segundo gol, uma bola que era claramente para o Matheus Henrique, ele acaba dominando, deixando essa bola à feição do Paulo Henrique, e aí o Paulo Henrique marca o gol. E depois o Cruzeiro que, como você disse, poderia estar jogando até agora, que dificilmente marcaria um gol. Acho que a frustração está aí, por ser um jogo que não representa em nada o campeonato do Cruzeiro como um todo, que é um excelente campeonato brasileiro, e principalmente por ser por um adversário que está longe de competir pelas mesmas coisas que o Cruzeiro tem competido. Não, e mesmo em um jogo desse, ainda dá para tirar as coisas boas, né, cara? A gente falando de todas as coisas ruins, que é normal, mas sempre tem que ver também o lado bom, né? E o lado bom foi que a gente não teve nenhum suspenso, né, pro próximo jogo, né, Valor? Isso, não perdemos ninguém. Isso era uma das grandes preocupações nossa, né? Será que de repente também a gente não se preocupou tanto com o outro jogo? Que sempre se fala muito, né, de Flamengo, do líder, de repente. É tudo uma coisa para se pensar, para a gente discutir, né? Estamos entre amigos aqui, né? Esses milhares de cruzeirenses, eu acho que tudo é válido, né? E de repente se pensou-se muito lá, esqueceu desse um pouco, e eu acho que esse jogo a jogo, eu acho que não pode ficar só no discurso, né? A gente tem que ser colocado em prática, né? E aí tem, né, vários pontos positivos, né? Teve mais minutagem para o Arroio, né? Que eu acho que para mim esse vai ser o grande jogo. Pô, o final da temporada ele tem tudo para estar na ponta do casco. Você vê um jogador diferente, sabe? Quando entrou na esquerda, eu achei que ele fica mais limitado, porque assim, é normal, né? O canhoto ele vai levar mais para o fundo e tal. Mas quando ele joga ali de pé trocado, ele cria um leque de opções ali muito grande, né? Tem facilidade para jogar. Acho que o Mateuzinho, que foi assim, que não entrou tão bem, que eu achei que de repente ele ia caber bem nesse jogo. Lucas Silva eu achei que foi bem, sabe? Inverteu boas bolas ali, enfiou bola, participou mais bem do jogo. Tentou o chute pro gol, que a gente vem cobrado, né? Porque tem esse potencial. Hoje conseguiu dar uns 2, 3 chutes aí, coisa que ele tem que tentar mesmo, né? Porque de vez em quando ele acerta e saem uns bonitos gols aí, ajuda a gente. Teve o João Marcelo, que é a volta, né? Dando essa minutagem aí para ele, foi bom também. Enfim, mais por aí, né? É isso. A gente segue aqui com o nosso pós-jogo. Mais de 8.200 pessoas ligadas aqui. Cruzeiro, como já disse bem o Fabrício, perdeu o jogo, acabou não perdendo ali nenhum jogador dos vários que estavam pendurados, né, para essa partida contra o Flamengo. E realmente ir para esse Maracanã, que o Cruzeiro já foi esse ano, encarou o Fluminense, venceu muito bem o Fluminense, o Nilton Santos também, onde o Cruzeiro já venceu o Botafogo, acabou sendo derrotado hoje para o Vasco da Gama. É horrível perder, é horrível. A gente não gosta de perder, ninguém gosta, mas é preciso também ter um pouco de cuidado com a campanha que o Cruzeiro faz, né? E não achar que na noite de hoje é para dar descarga em tudo, que fomos humilhados, né? Pô, não fomos humilhados, né? O Vasco não tem um time que joga como o Cruzeiro, mas é um time que está procurando se arrumar ali, ganhou do Bahia, ganhou da gente, e a grande fala que a gente sempre reproduz aqui. De repente, Fabrício, no dia que o Cruzeiro hoje provou um pouco do próprio veneno no sentido da eficácia. O Vasco foi lá em 2 lances que nós erramos, temos que lembrar, foram jogadas que contaram com erros individuais e coletivos do Cruzeiro, e foi eficaz nesses jogos, nesses 2 lances, e conseguiu ganhar a partida. Você, nesse tipo de situação, que não está tão bem, não provocar para o seu adversário um gol através dos seus erros. De repente era um 0-0, xoxo, né? Mas o Vasco foi lá e aproveitou, como o Cruzeiro já conseguiu também na maior parte do campeonato. Tem dia que é noite, Valu, não tem jeito. Acontece aqueles gols ali do Vasco hoje, sabe? Méritos dos caras, não vamos falar que é sorte, não. Porque eu acho que foi o que foi proposto pelo técnico. Até me surpreendeu, sabe? Porque eu acho que, assim, eu já tinha visto contra o Bahia um time do Diniz diferente. Eu achei um time mais objetivo, sem muita toqueira, sem muita aquela coisa de jogar todos 10 jogadores para um lado e 9 jogadores e fica o outro lá no outro lado para virar a bola, aquela coisa toda. Hoje eu vi um time mais tradicional, né? Mais dividido no campo, sabe? Assim, não tão objetivo, mas também, sabe, não tentou sair jogando, né? Porque sabe que a facilidade que o Cruzeiro tem de pressionar.
e de repente teriam criado alguma chance para o Cruzeiro ali, deram chutão várias vezes, o que mais me surpreendeu foi isso. E aí o ruim foi o que eu acho que a gente se propôs muito ao jogo do adversário, sabe? Eu acho que o potencial que a gente tem que sempre levar o adversário ao nível que a gente quer, a ser o time, a gente é o time aqui a ser batido, não é vocês. Eu acho que de repente cabe mais o Cruzeiro olhar, porque o Cruzeiro tem jogado um futebol vistoso, um futebol de efetividade, de objetividade, europeu misturado com brasileiro, coisa linda de se ver, sabe? Taticamente, os caras tudo bem concentrado, focado mentalmente. O parâmetro é nosso. Eu acho que hoje a gente entrou lá e meio que foi no parâmetro do Vasco, sabe? Não era. Eu acho que por estar jogando São Januário, enfim, Rio de Janeiro, onde for, o Cruzeiro hoje tem essa condição. De onde chegar, meu irmão, é na roda ali, meu irmão, a gente joga e os caras que tentam impedir o nosso tipo de jogo. Ou os caras, sabe? Não é a gente se preocupar tanto com os caras. A gente chegou no nosso nível, cara, num nível desse, ao meu modo de ver, sabe? Eu concordo muito com o Fabrício. Eu acho que é um trabalho, ou que vem dando esses sinais, é o trabalho do Fernando Diniz de ser diferente, mas acho que o Cruzeiro entrou muito no que é o jogo do adversário. Acho que hoje talvez tenha sido um dos primeiros confrontos onde o Cruzeiro sofreu algo que é o Cruzeiro que está acostumado a fazer com os adversários, né? Os adversários às vezes têm mais a bola, os adversários ficam ali trabalhando mais no último terço, e aí quando o Cruzeiro tem essa bola, o Cruzeiro chega com muita velocidade no campo de defesa do adversário e marca os gols. Hoje foi um Vasco que fez isso, eu concordo com o Fabrício. Foram 2 erros do Cruzeiro, mas erros forçados pelo Vasco da Gama. O primeiro é uma jogada que é característica dos trabalhos do Fernando Diniz, né? Ele trabalha essa posse por um lado, inverte para o outro lado, principalmente o lado que busca ali o PH, que é um lateral muito ofensivo. O Kaique acaba tentando antecipar, não consegue, e o Cruzeiro sofre o gol. E aí no segundo é uma bola chutada para frente ali para o Vasco da Gama, o PH continua dando sequência no lance, pressiona e rouba essa bola do Matheus Henrique. É um Cruzeiro que fez por merecer a derrota. Acho que não praticou as principais coisas boas que tem dentro desse trabalho. Acho que o Cruzeiro hoje deixou a desejar na questão dos duelos. O Cruzeiro sempre, assim, na maioria dos confrontos que vence, ganha mais duelos, disputa mais. Hoje eu vi o Cruzeiro pouco combativo e aí acaba saindo derrotado. Acho que agora é começar e já pensar na preparação para o confronto contra o Flamengo. É um adversário, e aí, sim, um jogo como o de hoje, um adversário que está brigando por um outro campeonato, você dá 2 bobeadas e o adversário acaba te vencendo, a gente vai encarar o melhor elenco do país, o time a ser batido no futebol sul-americano, que é o Flamengo. E aí o Cruzeiro vai ter que estar assim, 100% ligado, competição no máximo, e é torcer aí para que o Cruzeiro possa se recuperar já durante a semana. O Campeonato Brasileiro é assim, acho que você não tem muito tempo para poder ficar se lamentando. Né? Exatamente. Acabou, perdeu, é um resultado ruim, não era o que a gente queria. Agora já é recuperar, começar a treinar e pensar na preparação para o próximo confronto.